Nós estamos abordando o tema falsos deuses e hoje é o último tema da série Falsos Deuses e o tema não podia ser outro a não ser o fim dos falsos deuses. Eu quero lhe convidar a abrir a Escritura Sagrada no capítulo 32 do livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 32. Nós iremos fazer a leitura de todo o capítulo 32. Para entendermos bem a narrativa e contextualizarmos, leiamos. Acompanhe aí comigo. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Manda comunicá-lo a meu senhor, para lograr merecer a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o teu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou às mãos dos seus servos cada rebanho uma parte, e disse aos seus servos: Passai diante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e te perguntar: De quem és? Para onde vais? De quem são estes que estão diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: Falarei desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tornou-os a fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava ele com um homem até ao romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa,
deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Pai, e misericórdia em nossas vidas. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, rendendo graças, ó Deus. Obrigado porque não há coisa melhor do que estarmos em tua presença, celebrando os teus grandes feitos em nossas vidas. Eu quero dar graças ao Senhor por cada pessoa que aqui está. Ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir na pregação da palavra, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar entendimento, abrir, ó Deus, a nossa mente e coração, tomando-os cativos ao trono de tua graça, para que nessa noite possamos ter uma compreensão salvífica, abençoada, transformadora das Sagradas Escrituras. Ó Deus, nos abençoe. Abençoa, ó Deus, cada um que aqui está, cada um que nos visita nessa noite, os membros dessa igreja, que possamos, ó Deus, receber do Senhor um toque transformador, que possamos ter uma experiência transformadora nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amada igreja, foi um ministro inglês do século 17 chamado David Clarkson, quem pregou um dos sermões mais profundos já escritos sobre falsos deuses. Sobre idolatria, afirma Clark Davidson: apesar de poucos reconhecerem isto, nada é tão comum. Se pensarmos, irmãos, em nossas almas, como uma casa, explica ainda Clark, os ídolos são colocados em cada cômodo, em cada canto. Na compreensão do estudioso, do ministro da palavra do século 17, a mente, o coração, o indivíduo é mais do que nunca uma fábrica de deuses, uma fábrica de ídolos. A grande questão, irmãos, é que nós preferimos a nossa própria sabedoria ao invés da sabedoria de Deus. Nós preferimos nossos próprios desejos ao invés dos planos e dos decretos de Deus, e para que tudo isso venha a ser executado e alcançado conforme as nossas próprias capacidades, construímos deuses para nós mesmos. Tudo isso pode ser mais uma vez explicado pelo fato de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos em massa. A pergunta agora, irmãos, é: será que há alguma esperança para nós? Há uma luz no fim do túnel? É possível nos libertarmos dos falsos deuses, da idolatria do coração, da alma? Claro que há. A resposta é sim, há uma alternativa. Há como, irmãos, alcançarmos a libertação, e ela vem do próprio Deus. A solução está no fato de começarmos a entender que ídolos do coração não podem ser simplesmente removidos da nossa alma. Os ídolos do coração não podem ser simplesmente removidos do nosso coração, eles devem ser substituídos. Uma coisa é você remover, uma coisa completamente diferente é, além de você removê-los, substituir. E é o próprio Deus que deve ocupar esse lugar. Nós temos que substituir os ídolos, os falsos deuses, pela presença do próprio Deus, pela manifestação do Deus vivo, do Deus verdadeiro.
devem ser substituídos, irmãos, por uma profunda presença do Deus verdadeiro. Deve ser substituído por uma profunda crença no Deus verdadeiro. E daí, irmãos, nós temos que ter não apenas um conhecimento correto de Deus, mas um profundo e íntimo relacionamento com Ele. Eu quero chegar à conclusão com os irmãos nessa noite, que só um profundo relacionamento, só um profundo relacionamento com Deus arrancará e substituirá os ídolos do nosso coração. Não basta apenas removê-los, tem que ocupar o lugar. A casa não tem que apenas que estar limpa, ela tem que estar ocupada pelos objetos certos, pelos adereços corretos. Usando a analogia, aplicando a nossa vida com Deus, não basta apenas limpar a casa, o nosso coração dos falsos deuses tem que estar ocupada pelo Deus vivo. De maneira, irmãos, que o que nós precisamos é de um encontro ao vivo com Deus. Não apenas um encontro com Deus vivo, mas um encontro ao vivo com Deus. Um encontro pessoal. Nós precisamos ver a Deus face a face. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Jacó, o personagem que abordamos mais uma vez nessa série, certamente acreditava na existência de Deus. Mas precisava, irmãos, de algo a mais para derrotar os falsos deuses que o escravizavam. Em Gênesis 32, o texto que lemos, ele encontrou o próprio Deus. Ele teve uma experiência particular com o próprio Deus. Esta, irmãos, acredito eu que é uma das passagens mais poderosas da Bíblia, por não dramática até. É também uma das mais misteriosas, mas claramente é uma peça central e fundamental na vida de Jacó, porque a partir de agora a vida dele toma uma outra direção, há uma outra guinada em sua vida. Eu quero lhe chamar a atenção ao contexto do texto que abordamos nessa noite. Em primeiro lugar, nós vemos o irmão que retorna, e nós observamos isso já desde o capítulo 31. Jacó, irmãos, ele está fugindo para uma terra distante. E apesar de todas as dificuldades, havia prosperado lá. Ele prosperou na casa de Labão. Ainda assim, o seu tio Labão e seus primos se ressentiam e sentiam muita inveja de Jacó. Ele percebeu que tinha que partir e enfrentaria problemas com seus parentes. Talvez até um conflito de fato e de verdade, um conflito violento. Por fim, resolveu voltar para a sua terra natal junto com sua família. Jacó agora está voltando para a casa do pai. Seu pai já não era mais vivo, mas a convivência na casa do seu tio Labão, depois de 14 anos de trabalho para ter a tão bela e sonhada Raquel, ele descobre que não dá mais para continuar. Jacó era traiçoeiro, trapaceiro, e encontrou um que era mais esperto do que ele. E 2 malas em um lugar só fica muito difícil. Ele percebe então que caso ele permanecesse, o conflito poderia ser violento. Então ele resolve retornar com a sua família, que já era numerosa, com os seus bens, uma vez que Deus fizera prosperar. Portanto, agora Jacó está retornando. O autor de Gênesis oferece uma curta informação, contudo importante, sobre Raquel, esposa de Jacó, que quando partiu, roubou o ídolo doméstico do seu pai. Observe o capítulo 31, verso 19 do livro de Gênesis. Diz assim: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. No momento do retorno para casa, Raquel resolve entrar na casa de seu pai e roubar os ídolos domésticos, as imagens de escultura, e levar com ela. A pergunta aqui, irmãos, é por que ela fez isso? Nós não temos uma resposta exata, mas podemos conjecturar que muito provavelmente talvez ela fez isso por uma questão de segurança. Ela deve ter pensado: eu estou indo com meu esposo Jacó, retornando, saindo da casa de meu pai, e se Deus falhar conosco nessa jornada, tenho esse aqui porque segurança. Eles estavam retornando, e provavelmente por uma questão de segurança idólatra, ela resolve então levar os ídolos do seu pai. Ela roubou e levou os ídolos de seu pai como uma espécie de seguro.
Amados irmãos, eu quero lhes chamar a atenção ao fato que isso às vezes exemplifica muito bem a nossa relação com Deus. Às vezes nós declaramos confiança no Deus verdadeiro, mas temos dificuldade em abandonar os ídolos do nosso coração por uma questão de segurança. Dizemos confio em Deus, mas se por um acaso ele falhar, tem um outro na reserva. Eu confio que Deus vai me socorrer, mas se Deus falhar, eu tenho uma outra alternativa. Eu confio que Deus é o meu provedor, Ele é o dono do ouro e da prata, mas se Ele falhar, já sei, tem um agiota ali na esquina. Eu confio em Deus, eu creio que Ele vai me abençoar, que os seus planos darão certo, mas se Ele demorar, é necessário que eu ajude e coloque em prática um plano B. Às vezes nós declaramos a nossa confiança em Deus, mas de alguma forma reservamos um ídolo no coração para que Ele nos socorra no momento da angústia, como se Deus nunca viesse ao nosso socorro. É preocupante isso. Nós confiamos em Deus, mas temos a capacidade de acendermos incenso a um outro ídolo. Parece que a experiência de Raquel se repete em alguns momentos na nossa vida, quando nós não temos uma confiança absoluta e irrestrita ao Deus que de fato pode operar todas as coisas. A nossa relação com Deus, irmãos, deve ser de confiança absoluta. Ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus. Nós vamos trilhar uma jornada, é longa, e eu creio que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, e quando eu achar que Ele está demorando, é Ele mesmo que eu tenho que me reportar. Nós não podemos ter ídolos de reservas, até porque Deus ele não compartilha a glória dele com ninguém. Jacó, portanto, partiu com sua família e seus bens para sua terra natal. Quando chegou perto, recebeu notícias, irmãos, assustadoras. E daí eu quero lhe lembrar que ele foi para a casa de Labão porque estava fugindo da casa dos pais, preocupado com o seu irmão Esaú. Esaú havia ameaçado Jacó de morte. Por isso ele sai para uma espécie de exílio, para que não fosse morto. Houve o consentimento do seu pai Isaque e da sua mãe também. Poderia acontecer a qualquer momento um fratricídio. Você lembra do que aconteceu com Caim, que matou Abel? A qualquer momento Esaú poderia matar Jacó, e com medo de morrer, ele foge para a casa de um parente e vai parar na casa de Labão. Mas agora ele recebe notícias assustadoras. O capítulo 32, verso 6 diz: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Os maiores medos de Jacó, irmãos, haviam se tornado agora realidade. Depois de tantos anos, agora Esaú se aproxima e vem com um pequeno exército. Na realidade, diante de Jacó, era um grande exército. Ele pensava que seu irmão Esaú vinha atacá-lo por vingança. Então, ele agiu imediatamente. Primeiro ele orou a Deus pedindo ajuda. Era a oração dos desesperados, da preocupação, da angústia na alma, com medo da morte. Ele ora a Deus pedindo socorro. Então, em seguida, ele enviou um enorme rebanho para Esaú com os empregados. O raciocínio de Jacó era o seguinte: eu vou mandar presente para meu irmão, e em seguida mando um outro presente. Eu vou dividindo o meu rebanho e dando a ele a prestação, a fim de aplacar a sua ira. De repente, ele terá misericórdia de mim. Em seguida, ele divide a sua família e sua caravana em duas partes. A estratégia dele tinha lógica, porque se Esaú vier me atacar e me exterminar, se eu dividir a minha família em duas, é possível que uma parte escape. Depois de todos esses preparativos, quando ambas as metades de sua caravana continuariam à frente, Jacó sentou e passou a noite sozinho. E aí, irmãos, nada como uma noite de solidão para conhecermos os propósitos de Deus nas nossas vidas. E nós temos agora, na narrativa do texto, a luta pela bênção.
Porque na cabeça de Jacó, o dia seguinte seria o ápice em sua luta, seria o dia do confronto, o dia da batalha final, em que de fato agora, por fim, os dois irmãos se encontrariam para reaver as contas, um tomando satisfação do outro. Por toda a vida, eles haviam brigado. No ventre de sua mãe, os gêmeos, Esaú e Jacó, haviam sido estranhamente ativos. É o que o texto bíblico diz no capítulo 25 do Gênesis. Eles nunca se deram bem. Desde quando eram bebês na barriga da mãe, o texto diz que eles lutavam entre si, eram gêmeos. Quando saíram da barriga, a coisa não mudou. Enquanto cresciam, Jacó brigava com Esaú pela atenção e pelo amor do pai. E também pela honra da liderança da família. No entanto, Isaque, seu pai, favorecia sempre Esaú. Jacó sofria um problema dentro de casa. Era uma família desestruturada, apesar de serem patriarcas e fazerem parte da família da aliança, não eram perfeitos. O pai preferia Esaú, era caçador, era o homem do campo, era o homem que trazia as caças que lhe agradava. Esaú era o mimo de Isaque, ao passo que Jacó era mais fidalgo, era caseiro, era o filhinho da mamãe. Logo a família estava dividida, um gostava mais de um e outro de outro. Amados irmãos, nada machuca mais um filho do que isso. Disputar a atenção dos pais com outro membro da família. A realidade da família de Jacó, irmãos, é a mesma de muitas outras famílias hoje, no aqui e agora. Famílias são destruídas quando os pais não têm a capacidade de contemplar ambos os lados, amando cada um com a sua característica e com a sua individualidade. Um pai não pode amar mais um e o outro não. Ele gera problemas emocionais sérios na vida de seus filhos. Sendo Jacó já predisposto a trapacear, mancomunado com sua mãe, Rebeca, elaborou então um plano para enganar seu irmão e seu pai, tomando para si o direito que pertencia ao filho mais velho. Nós sabemos da história. Jacó então se desfaçou de Esaú e fez seu pai quase cego de tolo, tendo, irmãos, enganado tempo suficiente para que ele pronunciasse a bênção. Era o que o Jacó queria. Jacó queria a atenção do seu pai. Jacó queria aquilo que era do outro, mas ele não queria apenas o objeto, a bênção. Ele queria o coração do pai. Ele queria a atenção do pai que ele não tinha. A estratégia dele foi trapacear. Primeiro, ele comprou a bênção da primogenitura de Esaú, que não é menos problemático do que Jacó, que não é menos falho em seu caráter que Jacó, porque ele não deveria ter vendido aquilo que era dele por direito, principalmente por um prato de comida. E daí o que acontece é que Jacó se passa por Esaú, tem o apoio de sua mãe, engana o velho Isaque e rouba a bênção do seu irmão. Em seguida, Jacó fugiu para o exílio com medo de morrer. A pergunta agora, irmãos, é: por que Jacó roubou a bênção de Esaú? Se ele sabia que naquele momento ele não podia levar nada de material. Se no máximo ele teria apenas uma bênção verbal de seu pai. Ele não poderia levar a herança, ele não poderia levar o gado, ele não poderia levar a terra, ele não poderia levar nada que era de direito agora. Ele poderia levar uma coisa apenas, a bênção verbal. Porque ele fez aquilo sabendo que rapidamente seu mal seria descoberto. Porque ele perdeu tanto para ganhar tão pouco. Porque ele perdeu o sossego, ele perdeu a sua consciência, ele perdeu a pouca intimidade que ele tinha no lar, apenas por uma coisa que ele não podia necessariamente levar. Acredito, irmãos, que tenha sido porque Jacó, mesmo por falsos pretextos, queria ouvir seu pai dizer: Jacó, meu filho, eu me deleito em você mais do que em qualquer outra pessoa do mundo.
Ele queria uma declaração de amor do coração do pai. Ele queria apenas que o pai estendesse a mão e o abençoasse com o carinho que ele havia ministrado a vida toda sobre Esaú e não sobre ele, Jacó. Mesmo não sabendo Isaac que não estava pondo a mão sobre a pessoa certa. Amados irmãos, eu quero lhe chamar a atenção ao fato de que todos os seres humanos precisam de bênçãos. Todos nós precisamos da garantia de nosso valor único pronunciado por alguém. É bom ouvir da boca de alguém que aquela pessoa nos ama. O amor e a admiração daquele que mais amamos e admiramos está acima de qualquer prêmio. Todos nós procuramos, irmãos, essa admiração profunda em nossos pais, em nosso cônjuge, em nossos parceiros. Nós gostamos quando a pessoa que está do nosso lado se reporta para nós e diz: você é especial para mim, eu amo você, você é único na minha vida. Quem que não gosta disso? Principalmente se vem da boca de um pai, da boca de uma mãe, de um esposo, de uma esposa. Nós gostamos de ouvir isso, irmãos, isso faz parte da nossa vida. Isso sela as nossas relações. É a argamassa, é o amor que nos une uns aos outros. E de repente Jacó agora está desesperado. Ele queria a atenção do pai. E a falta da atenção do pai, com o seu coração disposto ao pecado, disponível a trapacear, provocou toda uma confusão naquela casa que já não era aprumada. A vida de Jacó havia sido um longo combate para seguir uma bênção. Ele havia lutado com Esaú para ouvir da boca de seu pai. Havia lutado com Labão para encontrá-la no rosto de Raquel. Mas não havia funcionado. Ele continuava necessitado e profundamente vazio por dentro. Mas agora, irmãos, o homem que havia mantido Jacó longe do amor de seu pai, de sua herança e felicidade, está vindo ao seu encontro com um exército de 400 homens. No dia seguinte teria certamente uma grande batalha. Diante dessas circunstâncias, não era de surpreender que Jacó quisesse passar a última noite sozinho e se preparar para o dia do juízo. Ele sabia que o outro dia não seria fácil e nada melhor do que estar sozinho, tranquilo, sem ninguém para perturbar, porque amanhã a coisa vai ser complicada. Mas aquela noite, no escuro, ele foi inesperadamente atacado por alguém que tinha vindo sozinho e eles lutaram por horas. Jacó esperava uma luta ao raiar do dia com seu irmão, mas à noite, ainda no escuro, aparece alguém que luta com ele, sozinho, e lutaram por horas. E agora o texto nos revela um estranho misterioso. Essa parte do drama, irmãos, é contada de maneira muito breve. E eu queria fazer novamente essa leitura com os irmãos. Os versos 24 do capítulo 32. Verso 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Amados irmãos, quem era essa figura misteriosa? O escritor sagrado oculta a identidade para nós, mas deixa claro algumas pistas. Daquele estranho misterioso, o texto bíblico diz que Jacó recebeu um toque poderoso. A palavra hebraica para toque, traduzida literalmente, significa um contato bem leve, uma pancadinha,
Uma coisa sutil, de maneira que o lutador mal tocou a coxa de Jacó com o dedo e logo deslocou, tornando-o incapacitado. Fica claro, irmãos, que o lutador estava segurando suas forças para não matar Jacó. Ele tinha um poder enorme, sobre-humano. Na realidade, de maneira misteriosa, Jacó estava lutando com Deus, mas quem é páreo para lutar com Deus? A Bíblia diz que aquela figura misteriosa tocou e deslocou a junta, o quadril, a coxa no quadril de Jacó. Não foi um toque fatal, foi um toque suave. Porque se fosse mais forte, Jacó seria destruído. Mas Deus deixa Jacó manco para mostrar a Jacó a sua inabilidade, a sua pequenez, a sua fraqueza, o quanto ele é pequeno diante de Deus e quanto ele necessitava de Deus. Amados irmãos, Jacó estava lutando com o próprio Deus. Nesse processo de remoção dos ídolos do coração, precisamos receber um toque profundo e suave do próprio Deus, mostrando a nossa inabilidade. Conservamos ídolos no coração porque julgamos que Deus não é o bem último da nossa vida, não é a causa suprema da nossa existência. Conservamos ídolos no nosso coração porque consideramos Deus necessário em alguns momentos, mas não em todos os momentos da nossa vida. E às vezes é necessário, ou sempre será necessário, um toque de Deus, mostrando a nossa fraqueza, a fim de reconhecermos que é nele que está a força. Eu quero lhe chamar a atenção a um detalhe no texto. Ao fato de que Jacó, ele ganha por meio da fraqueza. Porque a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. É como se Jacó tivesse ganho aquela luta. Mas ele não ganhou porque destruiu Deus, ele ganhou porque compreendeu naquele momento a presença de Deus. Essa foi a vitória de Jacó. Na realidade, foi Jacó quem saiu mancando daquela luta, mas ele foi vitorioso porque a sua vida foi transformada. O texto revela a fraqueza de Jacó. O texto revela no verso 26, que Jacó agora, um homem que estava distante de Deus, agora tem fome de Deus. Ele diz: não te deixarei se não me abençoares. Ele agora tem fome de Deus, ele agora tem desejo por Deus, ele agora compreende o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Deus está removendo do seu coração os falsos deuses. Mas tem aqui uma pergunta que Deus fez, irmãos, que foi devastadora no coração de Jacó. E certamente, se Deus fizesse essa pergunta a nós, não seria menos devastadora em nossos corações. O Senhor pergunta a Jacó: como é o teu nome? Parece uma pergunta simples, mas não é. Parece uma coisa boba, mas não é. E daí você pode imaginar, será que o Senhor não sabia o nome de Jacó? Ah, claro que ele sabia. Ele havia inclusive predestinado Jacó para ser um dos patriarcas, dando prosseguimento à família da aliança. Ele prevaleceria. Deus conduziria a vida de Jacó. Deus conhecia Jacó antes dele existir. Mas por que Deus pergunta qual é o teu nome? A resposta está no significado do nome Jacó. Significa trapaceiro, traiçoeiro, enganador. E quando Deus pergunta qual é o teu nome, Deus está perguntando quem você pensa que você é. Olhe para dentro de si. Deus estava levando, irmão Jacó, a refletir acerca da sua própria natureza perversa. Deus estava trazendo à tona o seu pecado, a sua índole má. E ele responde: eu sou Jacó. Ele não mente, ele diz: eu sou enganador, eu sou traiçoeiro, eu sou um espertalhão. Enganei meu pai, enganei o meu irmão, tentei passar a perna no meu sogro. Eu sou Jacó. Ele se arrepende quando ele pronuncia o seu próprio nome. Aí Deus diz: já não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Amados irmãos, só há libertação dos ídolos do nosso coração quando reconhecemos que temos um problema.
O único pecado que Deus não perdoa na vida da igreja é aquele que não é confessado. Pois 1 João diz, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Pecado perdoado é pecado confessado. E Jacó se arrepende não só do que ele fez, mas de quem ele é. Ele é um pecador, por isso que ele peca. E ele se arrepende, ele dá uma meia volta. E Deus lhe restaura. Jacó reconhece, irmãos, com quem estava lutando. Ele estava lutando com Deus. E quando ele percebe isto, e viu o sol nascendo, fez uma coisa mais surpreendente que ele já havia feito. Ele segurou o lutador divino com firmeza e disse: eu não o deixarei ir até que me abençoe. Em outras palavras, Jacó disse mais ou menos isso: Senhor, que idiota eu fui! Aqui está o que eu estava procurando a minha vida inteira, a bênção de Deus. Busquei na aprovação de meu pai, busquei na beleza de Raquel, mas estava em você. Agora eu não deixarei você ir até que me abençoe, nada mais importa. Eu não me importo se morrer no processo, porque se eu não tenho a bênção de Deus, eu não tenho nada, mas nada importa. O texto diz que o dia já se raiava e ele viu Deus face a face, e ninguém vê Deus face a face e permanece vivo. Ele poderia morrer a qualquer momento, mas nada agora importa para Jacó. Ele não se importa com nada, ele não quer mais nada a não ser o Deus verdadeiro, o Deus que de fato ocupa o espaço em seu coração e ocupa todos os espaços do seu coração. Como resultado, nós lemos que Deus o abençoou ali mesmo. Jacó ouviu palavras maravilhosas e misteriosamente abençoadoras. Não nos é dito que palavras foram aquelas, mas Deus mudou o nome de Jacó. E aqui eu quero chamar a sua atenção um detalhe. Ao fato de que Deus não mudou apenas o nome de Jacó, Deus mudou a natureza de Jacó. Porque o nome, irmãos, revela a integridade do indivíduo que o leva. Quando eu digo pastor Erivaldo, eu me refiro não apenas a Erivaldo como um nome, uma harmonia de letras que forma uma palavra. Eu me refiro a ele, ao indivíduo, a sua integralidade, o caráter, a sua família, quem ele representa. Quando eu me refiro ao pastor Alci Ricardo, eu me refiro ao indivíduo, ao seu caráter, à sua conduta e tudo aquilo que compõe a sua existência, a sua história. O nome do indivíduo não é simplesmente uma junção de letras lançada ao vento, representa quem o indivíduo é. Assim como eu digo Deus, eu me refiro ao ser e ao caráter da divindade. Quando eu digo Jesus, eu me refiro ao Filho de Deus, também plenamente Deus, plenamente homem. E quando ele dizia Jacó, era um indivíduo traiçoeiro e trapaceiro, mas quando Deus muda ali o nome, muda ali a natureza, muda ali a índole, muda ali o caráter. Amados irmãos, nós precisamos ter os nossos nomes mudados na perspectiva de Deus. Nós precisamos ser transformados por Deus, para que não tenhamos deuses em nossos corações. Deus não mudou o nome de Jacó simplesmente, Ele mudou o caráter de Jacó. E daí eu quero lhe chamar a atenção ao fato de que só deixaremos a idolatria quando Deus mudar o nosso ser, quando nos arrependemos não apenas do que fazemos, mas principalmente de quem somos. Você tem que se ajoelhar diante de Deus naquela noite escura, antes do raiar do dia, e dizer: Deus, eu sou Jacó. Para que em seguida Deus lhe levante e diga: agora você é Israel. Jacó venceu, irmãos, por meio da fraqueza. Simples assim. Ele mudou o caráter de Jacó. Jacó saiu dali com a imagem de alguém que acreditou no evangelho, pois havia ficado coxo para sempre, mas ainda assim para sempre realizado. Ele foi tocado por Deus. Ele havia se humilhado, mas encorajado, e tudo isso ao mesmo tempo. Nesse sentido, Jacó venceu. Ele saiu vitorioso porque saiu arrependido, perdoado por Deus e com o nome mudado. Disse Deus: você lutou com Deus e venceu. Foi o próprio Deus quem disse.
Ele havia sido, irmãos, vitorioso, porque uma vez tendo percebido a divindade do seu lutador misterioso, não fugiu, ao invés disso, segurou nele. Jacó finalmente havia conseguido a bênção pela qual havia esperado toda a sua vida. Às vezes, irmãos, nós lutamos todos os dias da nossa vida para sentirmos prazer e satisfação em alguma coisa, e nada nos satisfaz. Queremos adquirir coisas para nos satisfazer e não nos completamos. Queremos viajar e logo quando voltamos de férias, percebemos que temos que viajar de novo, porque nada que pode promover prazer nessa vida é pleno. Bebemos um copo com água e logo a sede vem e temos que tomar novamente. Deliciamos uma comida saborosa e logo temos que comer, porque nada nos satisfaz plenamente, nada nessa vida é definitivo e absoluto. Tudo é passageiro e efêmero. Nós fazemos muita coisa buscando a felicidade plena. E Jacó passou a vida toda buscando a felicidade plena, mas só descobriu quando encontrou-se com Deus. Onde é que você tem buscado felicidade plena? Satisfação, contentamento. Quais são as portas que você tem batido dia após dia, buscando a tão sonhada felicidade? Você lembra do que Jesus falou para a mulher samaritana? Ela tinha que beber da fonte da água da vida. Logo depois, Jacó se encontrou com Esaú e seu exército, e para seu alívio, soube que Esaú estava vindo para encontrá-lo em paz. Então aquela rixa havia terminado. Eu quero lhe chamar a atenção, irmãos, a um último detalhe agora no texto. Eu quero chamar a atenção à fraqueza de Deus. Aquele que lê a vida de Jacó deve ficar, em alguma medida, perplexo nesse ponto. Nenhum momento da vida de Jacó, em nenhum momento ele sai como herói, como vitorioso. Apenas nesse momento quando ele luta com Deus. Ele nunca é encontrado, irmãos, como um padrão moral, mas continuamente age de forma tola, desonesta e até depravada. Ele não merece, irmãos, da parte de Deus nenhuma bênção. Afinal de contas, por quê? Se Deus é santo e justo, foi gracioso com Jacó. Por que Deus iria simular uma fraqueza para não matá-lo? E então daria pistas sobre quem ele era e abençoá-lo por nenhum motivo plausível, apenas por ter sido segurado ali por um Jacó desesperado. Por que Deus permitiu que Jacó o pegasse? Por que o texto diz que Jacó prevaleceu e revela a fraqueza de Deus? A resposta para essa pergunta vem depois na Bíblia. Quando o Senhor, de novo, aparece como homem. No escuro com Jacó, preste bem atenção. Deus se fez fraco para salvar a vida de Jacó. Porque se Deus fosse com toda a sua força, Jacó seria destruído. Mas Deus se faz fraco, toca de leve, permite ser segurado por Jacó, para que Jacó compreendesse quem era que estava lutando com ele, se arrependesse e ali tivesse a sua vida transformada. Amados irmãos, no escuro do Calvário, o Senhor Jesus apareceu e se tornou realmente fraco para salvar nós pecadores. Que coisa extraordinária! É a fraqueza de Deus que nos dá a força. É o seu filho fraco, morrendo na cruz do Calvário, sem forças, mesmo sendo o poderoso do universo, o criador de todas as coisas, o sustentáculo da nossa vida. Nós temos um Deus que está na cruz em fraqueza. Mas é através da fraqueza de Cristo na cruz do Calvário que temos o nosso nome mudado, que temos o nosso nome escrito no livro da vida. É através da cruz de Cristo que revela a fraqueza de Deus, que ironicamente é o Todo-Poderoso que temos as nossas vidas transformadas. Amados irmãos, Jacó se manteve diante de Deus, correndo o risco de vida para ganhar a bênção de Deus. Jesus, quando em
coroou a cruz. Embora pudesse ter desistido, se manteve em obediência pelo custo de sua vida para poder ganhar as bênçãos, mas não para ele, e sim para nós. Eu quero lhe chamar a atenção disso, e aqui eu já me aproximo do fim. É através da fraqueza da cruz que as nossas vidas são transformadas. A palavra de Deus diz que no momento em que Jesus estava na cruz do Calvário, houve trevas em pleno meio-dia. E ali nós temos, ironicamente, um homem fraco que é o Todo-Poderoso. Nós temos, ironicamente, na cruz, aquele que não pode salvar a si mesmo, mas é o Salvador do universo. Nós temos, ironicamente, na cruz, alguém que está padecendo para dar a vida a outros. Você sabe qual é o fim dos falsos deuses? É quando reconhecermos na fraqueza de Cristo na cruz a nossa necessidade mais extrema. É quando olharmos para a cruz de Cristo e entendermos que na cruz do Calvário, naquele dia que teve trevas, na escuridão da morte física e espiritual que Jesus passou na cruz de Calvário, é quando nós entendermos que naquele evento que aconteceu em um passado distante da nossa realidade presente, Deus estava escrevendo uma história diferente para nós. E para todo aquele que crer na cruz de Cristo, para todo aquele que entregar a sua vida a Cristo, Ele removerá os falsos deuses do coração e assentar-se-á no trono da nossa existência. Deus deixará, irmãos, de sair da lateral das nossas vidas e ocupará o centro. O Senhor Deus deixará e sairá das laterais da igreja e ocupará o centro da vida da igreja. Nós precisamos, irmãos, ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Sair da inércia espiritual. Abandonar a pequenez espiritual. A mediocridade. Ultrapassar a linha da mediocridade. E conhecermos mais a Deus. Se há uma coisa que eu necessito e que você, cada um de vocês, necessita todos os dias da vida, é conhecer mais a Deus. E olha que coisa extraordinária, quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você conhecer a Cristo, mais Deus tem para conhecer, mais de Cristo tem para conhecer. E nós nos deleitamos, nos satisfazemos. Não sentiremos, irmãos, necessidade de nenhum Deus sobressalente de reserva que pode promover uma segurança. Não, Ele é pleno, Ele é suficiente, Ele ocupa o centro da nossa vida. Aí então chegamos ao fim dos falsos deuses. A fraqueza de Deus que muda o nosso nome. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Eu quero estar orando por você. Ainda há algum falso Deus no seu coração? Essa resposta só quem tem é você. Nós vimos que o amor, a paixão e o sexo pode se tornar um falso Deus. Nós vimos que o sucesso pode se tornar um falso Deus. O poder e a glória pode se tornar um falso Deus. Tudo aquilo que nós mais desejamos na vida pode se tornar um falso Deus. Mas hoje você aprendeu como ser livre da idolatria da alma. Às vezes, irmãos, repetindo uma frase que eu falei na nossa primeira exposição, nós nos gloriamos por não termos imagem de esculturas na nossa igreja, e de fato não temos. Mas isso não quer dizer nada se os ídolos estiverem escondidos nas cumieiras do nosso coração. É necessário termos a nossa natureza mudada pelo poder da fraqueza da cruz. Feche seus olhos aí onde você está. Peça para Deus sondar o seu coração. Peça para Deus perscrutar a sua alma e arrancar definitivamente aquilo que lhe separa dele. Peça para Deus lhe mostrar aquilo que nem você consegue ver. Afinal de contas, irmãos, nós temos uma opinião otimista demais acerca de nós mesmos. Mas peça para Deus lhe revelar, peça para Deus lhe mostrar, diga: Deus, sonda, me conhece, perscruta o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e queremos nesse momento, na escuridão da noite, assim como foi com Jacó,
lutar com o Senhor. Nós queremos que o Senhor, ó Deus, mude o nosso nome, o nosso caráter, a nossa existência. Ó Deus, faz com que possamos ter a nossa índole mudada, os nossos deuses removidos, mas não apenas removidos, mas principalmente substituídos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, para o louvor da Tua glória, transforma as nossas vidas. Que a cruz de Cristo possa nos alcançar, que a cruz de Cristo possa nos abençoar, que a fraqueza revelada na cruz possa se tornar em nós poder e glória que transforma a vida, que quebra o jugo, ó Deus, que nos liberta completamente, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para o louvor da Tua glória, nos dá um novo nome, nos faz uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Ó Deus, transforma as nossas vidas. Remove a tristeza, gera alegria. Deus, renova a sede, o desejo de te servir, de caminhar juntamente contigo, com o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, opera essa maravilha em nós. Opera essa maravilha em nós. Aleluia. Ó Deus, traz um toque profundo na nossa alma nessa noite, um toque suave, que transforma a nossa existência, e que saiamos daqui, ó Deus, totalmente diferente da forma com que entramos nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia.